Meus irmãos e minhas irmãs, excelente tarde para todos vocês. O ano era 1517, o jovem da recém-fundada Universidade de Wittenberg, o docente da recém-fundada Universidade de Wittenberg, vai até a porta do castelo e ficciona 95 teses. O jovem Martinho Lutero. As 95 teses, uma bomba atômica que mudaria todo o cristianismo do Ocidente. Mas, afinal de contas, quem foi Lutero e por que ele é tão importante para mim e para você, que organiza a sua espiritualidade a partir do protestantismo, não é? As multifaces do protestantismo. Lutero nasceu em 1483, em uma cidade pequena. Seus pais eram pessoas muito simples, mas que intencionavam que ele tivesse uma boa formação. Por causa disso, Lutero foi estudar com os irmãos coenobitas, os irmãos de vida comum, a mesma escola que Erasmo de Roterdã estudaram. O Erasmo de Roterdã aí tendo um ponto de contato com Lutero. Seus pais, intencionando que ele tivesse a melhor formação possível, matricula ele na faculdade de Direito. Lutero seria um operacionalizador do direito, um advogado, como Calvino também foi. Saindo da faculdade até a sua casa, Lutero tem uma experiência no meio de uma tempestade e ele faz um voto a Santa Ana. Se tu me livrares dessa tempestade, serei eu, monge. Lutero cumpriu a sua promessa e entra no mosteiro dos agostinianos. E é ali que ele tem contato com John Staupitz, aquele que seria aí o seu mentor espiritual por muitos anos. Cara, em 1511, a pedido da ordem, Lutero foi até a cidade de Roma. Entenda, Lutero era um homem extremamente devoto, um filho da sua época, um padre católico, e para ele Roma era o ambiente perfeito, a cidade santa, o lugar mais ideal para um católico e um monge estar. Ao chegar em Roma, Lutero é desromantizado porque ele vê tudo menos isso. Roma é uma cidade marcada por uma devassidão moral, uma devassidão ética, e ele volta de Roma com algumas mudanças na sua cabeça. Perceba que o Lutero era um cara angustiado pela ideia de agradar a Deus. Deus, para Lutero, era uma projeção do seu pai. O Feuerbach explica isso, o Freud explica isso. Ele queria ser útil a esse Deus, mas ele não conseguia de modo nenhum. O seu confessor, John Staupitz, percebendo isso, manda ele para a Universidade de Wittenberg. Ele doutora-se em Wittenberg, torna-se doutor em Bíblia e filosofia e começa a lecionar justamente acerca do livro dos Salmos. Nesse ínterim, Lutero já está reformado algumas ideias, já havia lido Romanos e encontrado o núcleo do Evangelho, que é a justificação por meio da fé. Aparece lá o John Tetzel, a pedido do Papa Leão X, e o Alberto de Brandeburgo, que querendo comprar mais uma diocese, ele já tinha duas, e queria a terceira, a diocese de mais, começa a vender as indulgências com John Tetzel, que no filme é interpretado por Alfred de Molina. Assim que a moeda pinga no cofre, a alma sai do purgatório. Lutero vai até a porta da capela do castelo e ficciona as 95 teses. Sobretudo a 82, que ele questiona as motivações do Papa em vender as indulgências. A bomba foi disparada 10 dias depois e já estava na cidade da Espanha. A imprensa de Gutenberg catalisa isso vai ficar com muita força. Bom, nós chegamos à reforma. Bom, quais são as principais características da teologia do Lutero? Eu cito aqui 6. A primeira delas é a justificação por meio da fé. Basicamente, o sola fide, somente a fé, é essencial no processo soteriológico. Uma segunda coisa é a noção de Lutero de palavra de Deus. Cara, para Lutero, Bíblia não é sinônimo de palavra de Deus, certo? Em Lutero, você só pode ler a palavra de Deus se você tiver um encontro com Cristo. Jesus é a lente hermenêutica da Bíblia. Não, isso não é do Caio Fábio, isso é do Lutero. Então, só pode encontrar a palavra de Deus se você vê Jesus nela, porque a palavra de Deus não é um texto, é uma pessoa. Todavia, a palavra ela é expressa no texto. Em Lutero, a Bíblia não é a palavra. A Bíblia não contém a palavra. A Bíblia se transforma em palavra de Deus pelo encontro com Jesus, certo? Isso vai ser retornado com Karl Barth, na Neo-Ortodoxia. Uma segunda coisa é a ideia do conhecimento de Deus, a teontologia. Lutero vai romper aí com o aristotelismo, com o tomismo. Ele vai dizer que Deus ele não é conhecido pelas vias racionais, Deus é conhecido pela fé. É um reflexo do nominalismo da Universidade de Wittenberg.
Para Lutero, só há uma única maneira de conhecer a Deus, por meio da fé. Certo? Não é por deduções aristotélicas, a qual ele chamou de rameira razão, porca razão. Lutero, o importante é a fé. Certo? Uma outra coisa que eu quero mencionar com vocês aqui, acerca da teologia dele, é a noção de sacramento em Lutero, sobretudo a Eucaristia. O Lutero ele vai romper aí com o Concílio de Latrão, de 1215, que estabeleceu que os elementos eucarísticos se transformam em corpo e sangue de Jesus, e vai defender aquilo que posteriormente ficou chamado de consubstanciação, no seu livro do Cativeiro Babilônico da Igreja. A Santa Ceia, o pão e o vinho, não é o corpo e o sangue de Jesus, mas contém o corpo e o sangue de Jesus, tá certo? A noção de batismo em Lutero, o batismo era um sinal visível da graça de Deus, que não era necessário fé para você poder ser batizado. Isso vai explicar por que ele permitia o chamado pedobatismo ou batismo infantil, que é o ponto de choque dele com os reformadores radicais e, sobretudo, Thomas Müntzer, né, o que defendia o batismo de adultos, o androbatismo. Thomas Müntzer, Blau Rock, George Simmel, Menno Simons e outros aí, tá legal? E para a gente fechar a ideia de igreja de Lutero. Por se pensar que Lutero, por ser um defensor do sacerdócio universal, ele tenha relativizado o papel preponderante da igreja. Isso não é verdade. O Lutero, em momento nenhum, ele desmereceu o papel eclesiológico. O sacerdócio é universal na medida que eu sou sacerdote de mim mesmo para o outro. O sacerdócio não esgota em si mesmo. Há uma necessidade de relação. É por isso que o sacerdote, que é universal, é relacional, né? Eu tenho alguns teóricos agora, mais recentes, que tentam pegar essa ideia do Lutero para justificar o fenômeno dos desigrejados, que o sacerdócio, uma vez que é universal, eu não tenho necessidade da eclésia. Não, Lutero nunca pensou isso. O sacerdócio é universal na medida que ele é relacional. Beleza? E se você quiser saber mais acerca disso, eu tenho aqui uma pequena bibliografia para te apresentar. Ó. Eu tenho aqui, talvez, o primeiro livro que eu tive contato com Reforma, é o livro do Abraão de Almeida, é um livro clássico de 83, eu não era nem nascido ainda, mas esse aqui eu tive contato na biblioteca do meu pai, beleza? A Reforma Protestante, beleza? Um outro livro é esse livro que eu ganhei da CPAD, Enciclopédia do Protestantismo, é um livro bacana, e aí a CPAD me mandou esse livro, muito bom, diga-se de passagem. E aí, Lutero e a Libertação, de Walter Altmann. Aqui é uma perspectiva um pouco mais densa. Ele vai falar do antissemitismo, das mulheres, da relação tumultuosa de Lutero com os anabatistas, com os camponeses. Então é um texto aí um pouco mais denso. E outros aí, tá legal? E se você quiser saber mais acerca de Lutero e sobre esse assunto, me manda um inbox que a gente conversa, eu posso até te enviar depois, caso você queira, uma bibliotecazinha para você ter mais contato acerca disso, tá bom? Então, a todos vocês que organizam a sua espiritualidade a partir de algum eixo da reforma, parabéns e salve Lutero, mas salva Thomas Müntzer, salva Calvino, salva também os pentecostalismos aí também, beleza? Daniel Berg, Runa Wingre, enfim, todos nós, estamos juntos, abraço!